Bom, hoje em Química a gente vai resolver aqui 15 questões de vestibular. No texto, o inscritor recebe um bloco retangular de mármore e, habilmente, o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar a matéria, corpo e objeto, e, a partir daí, definir estes três conceitos. 1. Matéria, que é o mármore, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, um bloco retangular de mármore. Porção limitada de matéria que, por forma especial, se presta a um determinado uso. E objeto, estátua de mármore, porção limitada de matéria. Assinale qual que é certo. Bom, então, a matéria é o mármore, o corpo é o bloco retangular de mármore e o objeto é a estátua de mármore. Tá, agora a definição. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar. Perfeito. Tá certo. Então pode ser alternativa a alternativa D ou a alternativa E. Vamos ver. O corpo é uma porção limitada de matéria, certo? Que por uma forma especial se presta um determinado uso. Não, tá errado. O que ele tá trocado o 2 com o 3. O objeto é uma porção limitada de matéria que por sua forma especial se presta a um determinado uso. E o corpo é uma porção limitada de matéria. Então, se o 2 está errado, eu sei que não pode ser o D. E não pode ser o D e também não pode ser o E. Então é o A. Certas propagandas recomendam determinados produtos, destacando que são saudáveis por serem naturais, isentos de química. Um aluno atento percebe que essa afirmação é verdadeira, pois o produto é dito natural porque não é formado por substâncias químicas. Tudo é formado por substâncias químicas, então não é o A. Falsa, pois as substâncias químicas são sempre benéficas. Também não, porque tem venenos e são ruins, né? C, verdadeira, pois a química só estuda materiais artificiais. Não, é mentira. D. Enganosa, pois confunde o leitor, levando-o a crer que a química significa não saudável, artificial. É verdadeiro isso. Ou E. Verdadeira, somente se o produto oferecido não contiver água. Falso. Então a resposta é D. No esquema a seguir, A, B e C representam o estado físico de uma substância. A, aquecimento. B, resfriamento. C. Pode-se afirmar que os estados físicos A, B e C são respectivamente. Então, ó, o que que eu resfrio e vira isso daqui? Pode ser gasoso, eu esfrio e fica sólido, ou pode ser só líquido e eu resfrio e vira sólido. Mas, então, se for gasoso e eu esfrio e vira sólido, então o ar seria líquido. Mas se eu esquento o líquido, fica gasoso. Ou pode ser sólido para líquido. Então, a resposta certa é o C, que aqui é gasoso, esse fica líquido, sólido, e esse daqui, o A, é líquido, seu esquento fica gasoso. 4. Decomposição térmica por aquecimento gradual e contínuo ao ar do acetato de manganês tetraidratado sólido ocorre em duas etapas. Certa massa do sal hidratado é aquecida nessas condições. Quando os gráficos abaixo representam o que ocorre com a massa de fase sólida. Com o aumento da temperatura, a gente sabe que a massa não vai aumentar. Quando a gente esquenta, a massa não aumenta. Então, não é o A, não é o C. Pode ser o B, o D e o E. Também não é assim, normalzinho, porque ocorre em duas etapas. Pode ser esse daqui ou esse. É, mas aqui é a decomposição térmica por aquecimento gradual.
e contínuo. Eu diria que é o D. Aqui o 5. Que queria o 5. No gráfico adiante, de mudança de fase de agregação de uma substância provocada pelo aumento de temperatura, o nome correto das transformações ocorridas nos intervalos x e y são? Então, do sólido para o líquido é fusão e do líquido para o gasoso é ebulição. Então, é o B. Um sistema contendo uma mistura A nunca pode ser monofásico. Mentira. B é sempre monofásico. Mentira. C pode apresentar uma ou mais fases. Verdade. D é sempre polifásico. Mentira. E é sempre monofásico se formados por líquidos immiscíveis. Não, porque líquidos immiscíveis é que não podem se misturar, então vai ficar mais de uma fase. Então é o C. Um químico verifica que certa amostra de um sólido é parcialmente solúvel numa quantidade de álcool. Empregando grande excesso de álcool, o químico não consegue dissolver o resíduo. Em virtude disto, em vista desses fatos, tira-se a seguinte conclusão: a amostra é constituída por uma substância pura. Não. Solução parcial da amostra indica que ocorreu uma transformação química. Não. A amostra é constituída por uma mistura. Pode ser. A amostra é considerada por um composto. Não. E se o químico usasse água em vez de álcool, teria dissolvido toda a amostra. Também não. Então é o C. O método usado nas salinas para a obtenção do cloreto de sódio a partir da água do mar é o da flotação, evaporação, destilação simples, destilação fracionada e filtração. É a evaporação, né? Porque para tirar o sal da água é a evaporação. A aparelhagem adequada para a realização de uma destilação é qual? É o E. Entre a filtração, destilação, concentração, sedimentação e decantação, quais são os dois processos mais adequados para a separação das misturas de gasolina e água e solução aquosa de cloreto de sódio? Então, para gasolina e água, seria destilação e a solução aquosa de cloreto seria. Pera, pera. Para gasolina e água seria sedimentação. Sedimentação. Para sedimentação é com sólidos. Seria decantação. E para o outro seria a destilação. Uhum, isso. Durante a preparação do popular cafezinho brasileiro, são utilizados alguns procedimentos de separação de misturas. A alternativa que apresenta corretamente a sequência de operações utilizadas é destilação e decantação, destilação e filtração, extração e decantação, e extração e filtração. Então, eu sei que tem filtração, então tem que ser o B ou o D. Agora, tem destilação? Não tem, então tem que ser extração. Em uma indústria, um operário misturou inadvertidamente polietileno, policloreto de vinila e poliestireno, limpos e moídos. Agora, para recuperar cada um destes polímeros, ele utilizou o seguinte método de separação. Jogou a mistura em um tanque contendo água, densidade de 1 gramo por centímetro cúbico, separando então a fração que flutuou, fração A, daquela que foi ao fundo, fração B. A seguir, recolheu a fração B e secou-a e a jogou em outro tanque, contendo solução salina, densidade 1,10 gramas por centímetro cúbico, separando o material que flutuou, fração C, daquele que afundou, fração D. Então, ele pergunta, as frações A, C e D eram respectivamente. Então, ele diz que a minha densidade do poliestireno polietileno é 0,91 a 0,98. Eu vou pegar o mais pesado, tá? É 0,98. O PVC é 1,0. O PVC é 1,42. E o poliscloreto, poliestireno é 1,06. Então,
Se algo flutua, é porque a densidade é menor. Então, lá, a água, o que flutuou foi o PE, e o que afundou foi o PS e o PVC. E aí depois, na água salina, é 1,10. Então, o que flutuou foi o PS e o que afundou foi o PVC. Então, a CD é respectivamente PE, PS e PVC. Sendo assim, a resposta A de... 13. Associa, associa as atividades diárias contidas na primeira coluna com a operação básica de laboratórios e fenômenos contidos na segunda coluna. Não está aparecendo aqui, né? Na segunda coluna. Então, preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado, isso é uma diluição. Adoçar o leite é uma dissolução. Preparar o chá de canela é extração. Usar naftalina na gaveta é sublimação. E coar a nata do leite é filtração. Sendo assim, os números são 4, 1, 5, 3 e 2. Portanto, é a resposta E. 14. Aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão. Recolher o líquido em forma esférica, transformando a barra em uma bola de ferro, é exemplo de fenômeno A, químico, pois altera a forma da barra. Errado. B, físico, pois a substância continua sendo férrea. Essa daqui. C, físico-químico, pois a alteração na forma da substância. Não. E físico-químico, pois altera a forma da barra de ferro, provocando a transformação das substâncias. Também. E, não é exemplo de fenômeno. Errado. A resposta é a letra B. E por último, dos fenômenos abaixo, o único que não envolve uma reação química é a fermentação do leite, oxidação de um prego, sublimação da naftalina, queima de fogos de artifício e apodrecimento de uma fruta. A resposta é a letra C, a sublimação da naftalina.